Claudinha Rodrigues, a Heloísa Perricet, quer dizer, tem mulheres, mas por algum motivo parece que tem uma desigualdade de elenco. Acho que tem mais homens fazendo que mulheres, ou talvez homens tenham mais disponibilidade para comédia, porque a gente tem grandes atrizes dramáticas, né? Também é outra coisa. É gozado isso, que o teatro brasileiro, ele é muito em cima das mulheres. Muitos lugares no Brasil tem teatro Fernanda Montenegro, teatro Marília Pêro, teatro Cacilda Becker, tem um teatro Sérgio Cardoso, né? É muito estranho. Então eu acho que é boa essa pergunta. Vamos pensar nisso depois melhor, porque é muito estranho isso assim. As mulheres são um grande símbolo do teatro brasileiro e, no entanto, tem poucas mulheres comediantes, por enquanto. Por enquanto. O Biscroque e o Padre Voador, hein? Alguma piada em mente? Olha, infelizmente, sim. Mas a gente não pode falar, né? Porque foi um acidente. Se ele tivesse chegado ao destino dele, né? A gente até poderia brincar, mas tadinho, eu fiquei chateado. Mas a história é uma uma tragicomédia, piada, né? É uma piada, é uma coisa muito triste. E a gente fica pensando, bom, pelo menos... Isso é uma coisa que tem um lado positivo disso, porque a gente tem medo um pouco da igreja. E pelo menos esse padre mostrou que, não, eles são loucão também, né? Pode dar uma pirada de vez em quando, ele pirou bem. Mas, assim, eu tenho um testemunho para te dar, que é uma coisa muito desagradável, mas, enfim, quando o Ayrton Senna morreu, foi uma coisa muito chocante. E à noite eu fui jantar no Spot, aquele restaurante na Paulista, e era um silêncio, porque estava todo mundo muito comovido com a morte dele. De vez em quando você ouve um foco de riso aqui, um foco de... Na noite que o cara morreu, começaram a inventar piada. Pois é, e aí? Então assim, é que nem a história do padre. Tem um monte de coisa que vira piada e você acaba fazendo. E, obviamente, algumas pessoas acham muito indiscreto. E qual que é o limite para você criar uma piada, assim? Você tem esse limite de ser uma coisa muito trágica, então não pode, por mais que seja uma coisa engraçada? Ou quando vai ferir alguém de alguma maneira? Pois é, o ferir alguém, a tendência do ser humano é meio machucar o outro, né? Agora, assim, se a pessoa está bem feliz fazendo sucesso, tudo bem levar uma pancada. Mas eu acho que tem umas coisas assim, que eu sempre ouvi, assim, morte não é uma coisa boa para piada, doença não é uma coisa que dá piada boa, né? Não é que não dá, é melhor não fazer, que eu acho que sempre alguém se chateia. Até religião, política, todas as coisas acabam sendo... Alguém não vai gostar. Se você fala mal do Corinthians... tem que falar bem do Palmeiras. Sabe assim, você tem que lidar com assim, o limite de cada pessoa, né? Eu tenho uma filosofia assim, eu faço a piada que eu pensei que eu acho engraçado. Numa plateia de 300 pessoas, uma ou duas pelo menos vão achar tão engraçado quanto. Ou todas vão achar, né? E duas ou não vão. Ou as piadas do show se quando eu acho que não dá certo mesmo, quando dá aquele traço, aquele branco, eu elimino. Agora, se tem meia casa rindo, eu falo, eu talvez não fiz direito, eu nunca culpo a plateia. Acho que a culpa é da gente. Será que eu que não fiz direito? Será que o meu timing estava errado aqui? Vou tentar de novo na próxima sessão, ou na semana que vem, ou amanhã num outro show. A Ângela Dipp está estreando um espetáculo novo chamado La Putanesca, e ela usou o Clube da Comédia, Comédia na Cara, para testar coisas do show dela. Então, quando ela estreou, ela já tinha feito praticamente 3 ou 4 apresentações públicas. Então, ela já tinha eliminado uma série de coisas. Acho que esse é o procedimento. Eu estreiei, voltando ao interior, eu estreiei em Ribeirão. E de lá para cá, eu já tirei muita coisa do texto, porque não funcionou. Lá já não funcionou, que é um público que eu gosto muito. Bacana. O Rui quer saber se você acha que a televisão acaba tolhendo o talento dos humoristas. Não, sabe por quê? Porque no caso, particularmente do Zorra Total, tem muita liberdade. A gente pode, inclusive, ir para as reuniões de texto, dar pitaco, na hora o Maurício Sherman deixa a gente opinar, entendeu? Falar o que a gente quer. A Patrícia Pinho, que faz comigo, a gente batia muita bola antes, vamos fazer isso aqui, por que você não fica com a minha fala, eu fico com a tua? Eu acho que tem liberdade, sim. O que não são os programas ou a TV que tira a liberdade, acho que é o bom senso, né? Como a gente está falando, essas piadas que na televisão a abrangência é grande demais. Aí você perde o controle, né? Você não pode se desculpar. Sim. O Rodrigo, o seu Lili é seu melhor personagem. Onde posso ver vídeos dele? No http://eutoputo.blogspot.com.br.
Vai aparecer Ou escrito. .com só? Acho que é só .com, vai aparecer escrito para ele. Ah, então tá bom. O DJ Giovanni, é difícil fazer rir hoje em dia com tanta coisa ruim acontecendo no mundo? E o que você achava dos Trapalhões? Um abraço para você. Outro abraço. Eu não acho que está difícil de rir, não. Eu acho que é o contrário. Acho que porque tem tanta coisa complicada, acho que as pessoas elas vão atrás. A gente não acabou de falar isso, às vezes você sai correndo e vai, chega na metade do show, mas pelo menos você dá uns 10 minutos de risada. Eu acho que as pessoas estão indo atrás de comédia exatamente para aliviar, principalmente numa cidade como São Paulo ou nas grandes cidades. Né? A gente pegou, eu nunca imaginei, eu fui para Belém, eu nunca imaginei que Belém tinha um trânsito desesperador como aquele. Então acho que tem. E quanto aos Trapalhões, eu acho que tem o Dream Team dos Trapalhões, que era o Dedé, Didi, Mussum e Zacarias, é maravilhoso. Né? E quando você foi para Belém, você passa na cidade, você conversa com as pessoas para adaptar o texto? Como que funciona o processo? Sim, tem que dar uma adaptada, porque tem coisas, lojas, que às vezes você cita que tem aqui que não tem lá. Hábitos, pratos, coisas que você acaba adaptando, né? Quando eu vejo que a adaptação vai fazer perder a graça, eu me situo. Eu falo, gozado, lá em São Paulo a gente faz não sei o quê. Eu me situo como cidadão. Assim, eu sou de São Paulo e lá a gente faz isso, daí as pessoas entendem a piada. Mas dá para adaptar, sim. Dá para adaptar muita coisa. O Lucas Almeida está comentando da campanha que o Pânico está fazendo para o Chico Anísio voltar à TV. Quer saber o que você acha e se você gostaria de trabalhar com ele. Com certeza. O Chico Anísio é Chico Anísio. Eu acho o Papa. Eu sou muito amigo do Niso Neto, né, do filho dele, do Bruno Mazeu. Então, assim, eu estou sempre meio sabendo o que está acontecendo com o Chico Anísio. Eu acho que ele já está, ele está sempre na televisão. Né? Eu acho que... daqui a pouco ele está de volta, né? Acho que não precisava nem de campanha, era só ligar e falar, cadê o Chico Anísio? Põe ele de volta aí. O Expert. Por que se passou tanto tempo antes do estilo stand-up aparecer no Brasil? Voltando ao Chico Anísio, então, olha, eu ia falar isso, que tem no YouTube, tem o Chico Anísio fazendo um stand-up nos anos 60, não é? O Zé Vasconcelos fez isso durante muito tempo, o Juca Chaves, o Ari Toledo. Se ele não faz stand-up, ele é um contador de piadas que usa o formato, porque ele vai do jeito com a cara limpa. Eu acho que o nome stand-up é uma coisa que a gente começou a usar para identificar com uma geração que está acostumada a ver Seinfeld, está acostumada a ir para Disney. Então essa moçada que conhece um pouco da cultura inglesa, da cultura americana, vai entender melhor. Mas já tinha o showman, aqui o one man show, como é que você prefere chamar. Na época de revista tinha o número de cortina, né, que fechava a cortina, um comediante ia para frente para falar coisas. Manter a plateia quente, né? Eu acho que demorou porque não tinha ninguém com coragem de subir sem personagem. Eu acho que é isso também. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que quando eu, o Marcelo e o Rafinha, que começamos aqui em São Paulo, e o Cláudio Torres Gonzaga e o Paulo Carvalho lá no Rio começaram, as pessoas estavam... Não, mas eu preciso... Não vou entrar com essa cara. Não, entra com essa cara. Qual o problema? Você vai estar falando... Tem uma coisa assim que quando você dá uma opinião no stand-up, é a tua opinião. Não é a opinião de nenhum personagem. Então é perigoso, né? E há quanto tempo o Clube da Comédia está no... 3 anos. Hoje está no 3º ano. E quem já passou por lá, além de vocês 3 fundadores? Sim, tem o Danilo Gentili, Oscar Filho, que são um elenco fixo, nós 5. A gente já teve o Diogo Portugal, ficou com a gente durante um bom tempo, o Henrique Pantaroto, Márcio Ribeiro. E aí toda essa turminha já passou. Fábio Rabin, Dani Calabresa, Ângela Dipp, Graziela Moreto... toda essa tem um intercâmbio passou. muito grande entre os grupos, né? Sabe por quê? Porque o formato da gente é de clube, não é de uma peça de teatro formal. Então, assim, por exemplo, semana passada eu estava em Belém. Eu não posso ir, daí é o que eu falo. Eu ligo para Calabresa e falo, Calabresa me substitui, ou o Rogério Morgado. A gente chama um substituto para ocupar aquele lugar. Então, é como se fosse um time de futebol grande, é um clube, né? Que tem um pessoal... Eu posso ficar no banco da reserva deles também, eles podem me chamar, como já aconteceu do Danilo Gentili me chamar para ir para o ao vivo e falar, você pode fazer hoje, que o Fábio Rabin não vai. Então a gente fica meio no banco de reserva, está todo mundo no banco de reserva do stand-up. O Ale Carioca, Marcelo, boa tarde. Na última quarta fui ao Teatro Folha